Olá, boa tarde, bem-vindos ao Na Rede, o espaço de informação da Vida TV, o espaço que de segunda a sexta-feira leva até-se informação de confiança, informação credível, informação isenta e plural. Nosso objetivo é criar aqui um debate e conversa para ajudá-lo a criar a sua própria opinião. Já a seguir, Café com Notícias. Já no ar o habitual Café com Notícias a esta hora neste canal. Sabe que trazemos sempre um convidado que ajuda aqui a fazer a leitura das primeiras páginas dos jornais que circulam no país e não só. E vamos essencialmente falar sobre aquilo que marca a atualidade nacional e internacional. O nosso convidado para a tarde de hoje é Adebayo Vunge, é jornalista, é docente universitário e também escritor. E também atualmente a trabalhar no Departamento de Comunicação do Ministério das Finanças. Adebayo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, David, e boa tarde a todos os telespectadores. Adebayo, conhecemos aqui também, e falei justamente na apresentação primária, a faceta de escritor e articulista de Adebayo, como a vertente, podemos assim dizer, para um ensaísta sobre as questões de comunicação da realidade angolana, mas também sobre, assim como que um africanista. É assim que se encara? Bom, na verdade, nos últimos tempos, fruto de um interesse que nasceu há sensivelmente 10 anos, eu acabei por olhar um bocado para a nossa realidade do continente africano, não é? Desde o jornalismo cultural, económico e até a própria dimensão política. E fui aprofundado como autodidata o estudo sobre o continente, as suas dinâmicas, e fruto disso, há sensivelmente 2 anos, eu, digamos, compilei os meus próprios textos e foi editado por uma casa de edição de livros, uma editora cabo-verdiana e portuguesa, a Rosa de Porcelana, o livro Pensar África. Portanto, e é este livro que, no fundo, confirma um bocado todo esse interesse pela realidade do nosso continente. O Adebayo tem passagem também pela missão diplomática de Angola em Paris e o tempo que lá esteve a trabalhar e a estudar, sobretudo, e nunca deixou de produzir textos enquanto articulista, sobretudo para o Jornal de Angola. Terá sido também essa passagem por França, sendo que a França é tida nos meios académicos como o maior depositário do acervo bibliográfico sobre a realidade africana, terá também isto contribuído para que se voltasse mais para esta temática? Sem dúvida, sem dúvida. De facto, a minha passagem por Paris enquanto adido de imprensa na nossa embaixada ajudou a cimentar todo esse interesse, porque, no fundo, demos-nos conta, e às vezes a distância tem esse efeito, de assumirmos um bocado mais a nossa identidade e também de teorizarmos, de encontrarmos círculos de pensadores, de intelectuais, de jornalistas interessados nessa temática, muitos deles, muitas vezes, não necessariamente africanos, mas interessados na realidade do nosso continente. Estudiosos sobre Estudiosos, muita. Portanto, há muita produção de conhecimento sobre a África na Europa de uma maneira geral, mas em França em particular, e nós próprios africanos, muitos de nós encontramos espaço para a difusão das nossas ideias a partir desses espaços. É curioso, por exemplo, notarmos que o próprio movimento panafricanista ele emerge para as independências a partir da diáspora. Portanto, e é de fora para dentro que se promove, mesmo que internamente houvesse já movimentos nessa direção, mas a assunção real do panafricanismo ele vai emergir da diáspora e espalhar-se depois por todo o nosso continente. Adebayo, é certamente matéria para outras conversas e outros espaços. Hoje estamos aqui no nosso Café com Notícias para analisarmos as matérias que fazem manchete nacional e internacional e continua a fazer ecos ainda à aprovação do Orçamento Geral do Estado revisto. Foi na semana passada, tivemos votos contra e também abstenções. E aqui com o Executivo representado, no caso, neste debate, pelo MPLA e também o Executivo presente, a dar as devidas explicações, a garantir que há a manutenção dos serviços essenciais e a redução de subsídios e gastos supérfluos.
De facto, bom, a semana passada foi, digamos, aprovado o orçamento revisto de 2019, e onde, que é uma emanação da própria Assembleia Nacional. Basta recordarmos de que quando houve a aprovação do orçamento em dezembro do ano passado, o petróleo apresentava um cenário de queda, que se prolongou até algures em janeiro e, portanto, face àquele cenário, os próprios deputados, nas recomendações da aprovação do orçamento, alertavam o Executivo no sentido de, se necessário, proceder à revisão. E, de facto, o evoluir dos indicadores do preço de referência do petróleo aconselharam o Executivo a tomar uma atitude mais prudencial e então avançar-se para a revisão do orçamento, que foi agora aprovada pelos deputados com um voto confortável, com uma maioria confortável que permite então viabilizar o orçamento para o segundo semestre de 2019. Estamos aqui a falar de um corte na ordem dos 8,40%, não é uma diferença tão abismal quanto se pensa quando a gente vê conversas sobre esta revisão do orçamento assim na rua. Sim, a ideia é preservarmos... A ideia que se tentou passar é de que, de facto, havia um orçamento super confiante e que agora terá sido cortado quase que à metade. Não, a ideia é preservarmos os ganhos da consolidação fiscal, e quando falamos da consolidação fiscal, pretende-se com isso dizer que é necessário cautelarmos os cortes, mas também identificarmos novas fontes de financiamento do próprio orçamento. E vamos certamente falar sobre o IVA daqui a instantes. O IVA, de facto, é uma das peças que vem já consideradas nesse orçamento como uma das suas principais fontes de receita, sobretudo quando falamos de receita não petrolífera. E, portanto, todos esses cortes decorrem essencialmente de dois fatores. Um, que nós vimos, tinha a ver com a volatilidade do preço do petróleo, não é? E nós, enquanto tomadores do preço, temos que assumir isso como um risco e tomar aqui algumas precauções face à tendência que se alterou. Ou seja, quando o orçamento inicial foi elaborado, havia um cenário que, diante dessa volatilidade, no início do ano se provou que era necessário rever. O outro fator tem a ver com uma ligeira queda na nossa produção diária e, portanto, era necessário ajustar para não haver derrapagens no próprio orçamento. Mas, como eu dizia, a ideia principal a preservarmos no orçamento é o esforço de consolidação fiscal que passa por um controle acirrado da despesa pública, não é? Permitindo que o gasto público possa ser feito sempre de forma o mais racional, o mais transparente, dentro das próprias regras de execução orçamental. Depois, há a perspectiva da manutenção da despesa social, que em alguns casos até houve ali ligeiros aumentos, e, portanto, quando falamos da despesa social, estamos a pensar principalmente da educação. Educação e saúde, essencialmente. Que passará não só pelo reforço de pessoal, mas até... Aqui a recordar bem que, portanto, o orçamento inicial aprovado em dezembro era de 11,355 mil milhões de kwanzas e este revisto é de 10,400 mil milhões de kwanzas, onde o setor social beneficia de 33,5%. Exatamente. É em decorrência dessa... Já se pode dizer, por exemplo, que nos últimos 10 anos é a primeira vez que a educação tem um bolo nesse percentual. E o próprio Executivo assume a perspectiva de ainda, até o final dessa legislatura, melhorar, digamos, o orçamento que é alocado ao setor social, porque há, de uma maneira geral, a assunção de que grande parte dos nossos problemas passa pela valorização do capital humano, ou seja, do investimento nas pessoas, na saúde e na educação em particular. Bem, ainda assim tivemos a oposição a marcar reticências na altura da votação, com a UNITA a dizer que o orçamento não define de modo explícito qualquer objeto de política económica ou social. A Casa diz que continua a ser um orçamento de transição e ao passo que a FNLA diz que o petróleo continua a ser o berço de todas as ilusões do país, as quais se está a pagar caro nos últimos anos.
Madbay falou aqui há pouco da questão que tem que ver com as despesas do setor não petrolífero, que apesar de não darem uma garantia a 100%, o orçamento foi aprovado sem previsão de déficit. Exatamente, o déficit em princípio é nulo. Claro está que a projeção inicial do orçamento previa um saldo positivo, não é? Mas em face da queda do preço ou ajustamento do preço para um valor relativamente mais baixo e a queda da própria produção, então houve ajustamentos dos programas do orçamento, mas tentando salvaguardar o déficit para que haja, digamos, um controle maior sobre o próprio endividamento, não é? Portanto, estamos diante de uma realidade que carece de alguma prudência. Sim, é preciso sempre termos presente que há a perspectiva de manutenção do investimento público, que no nosso caso acaba por ser um vetor importante para estimular a própria economia, mas eu gostava de considerar na nossa análise 2, 3 aspectos. O primeiro tem a ver com, quando falamos da melhoria da despesa, no sentido de levar-se a mensagem aos gestores públicos do rigor que é necessário haver na gestão orçamental, nomeadamente da despesa dentro daquilo que está estipulado no próprio orçamento. Em segundo lugar, a valorização dos processos de contratação pública, que acaba por ser um instrumento importante de otimização das próprias receitas do Estado, mas olharia também para outros 2 aspectos a considerar, ou seja, a otimização das subvenções. O que é que nós queremos dizer com isso? Estamos a referir-nos digamos, ao corte das subvenções que eram até aqui praticadas a preços e, em alguns casos, operacionais das empresas públicas, no fundo, permitindo que haja uma melhor... É a tal redução de subsídios e gastos supérfluos. Exatamente. No fundo, permitindo que esses subsídios sejam alocados para quem, de facto, precisa deles. Não é porque há, assim, uma constatação geral de que alguns dos subsídios do ponto de vista de justiça da distribuição do rendimento, era necessário reequacionar-se e fazer com que os subsídios, e creio nos próximos tempos teremos mais luz sobre esse processo, mas no fundo fazer com que a população mais carente possa beneficiar de facto desses subsídios. Adbaio, esses subsídios de facto ainda recaem sobre, assim de forma mais visível, para os setores da energia, água e também combustíveis. À luz da execução desse orçamento e com os cortes ou redução dos subsídios, haverá para já alteração ou subida dos preços dos combustíveis? Bom, nós preferimos... Em primeiro lugar, é preciso olharmos para a nossa própria realidade e vermos episódios como aquele que se registrou muito recentemente. E, portanto, é necessário encontrarmos aqui soluções que permitam que haja um abastecimento contínuo de um bem tão essencial na nossa estrutura de sociedade e na nossa própria economia como é o combustível. Mas, olhando para o histórico e o peso dos subsídios no orçamento, nós tivemos, por exemplo, anos ou exercícios como os de 2014, 2015, depois houve ligeiros ajustamentos ainda assim, e este subsídio continuou alto, dizia, em que o peso dos subsídios aos combustíveis andou à volta dos 5 mil milhões de dólares. Portanto, estamos a falar de um valor substancialmente elevado que, transferido para outras rubricas do orçamento, nomeadamente para a despesa social, teria um benefício mais justo. E, portanto, é esse exercício de reequacionamento dos subsídios, no sentido de transferi-los de um lado para onde eles são, de facto, necessários. Bem, uma questão que se coloca muito é a revisão e aprovação deste orçamento a meio do ano, e é a altura em que se começa a trabalhar para a preparação do orçamento de 2020. Sim, mas não obstante isso,
o processo de elaboração do orçamento de 2020 seguirá a sua metodologia conforme estabelece a lei, mas o orçamento de 2019 ele precisava ser ajustado. Que período efetivo terá de execução este orçamento de 2019? Não, em princípio, ele deverá ser executado para o segundo semestre de 2019. Portanto, a Assembleia estará certamente a finalizar, depois irá submeter ao titular do Poder Executivo e depois daí então será publicado e isto deve acontecer nos próximos dias. Portanto, esta é uma realidade que, como disse há instantes, requer alguma cautela e também a atenção não só do próprio Executivo, mas sobretudo dos gestores públicos no que tem a ver com a execução do próprio orçamento. E esta realidade aparece-nos numa altura em que estamos a poucos dias da implementação do IVA no nosso mercado. O IVA é uma peça importante da consolidação olhando para a receita, não é? Mas antes de olharmos para a receita, eu rapidamente iria finalizar essa abordagem da despesa neste caso do orçamento, olhando para dois aspectos que nos parecem importantes no sentido de dinamizar também o próprio mercado e a economia. Um deles tem a ver com a regularização dos atrasados internos, ou seja, o pagamento às empresas às quais o Estado deve pagar por inerência contratual e de serviços ao qual foi prestado, não é? Por outro lado, o lançamento de dois programas que se afiguram importantes, como o PRODESE e o PAC, no sentido de tentarmos reanimar a economia, reanimar o processo de produção e dinamização da diversificação que há muito é falada, não é? No sentido de, para além do petróleo, ou também dentro do setor petrolífero, não é? Alargarmos o nosso leque de produção interna e substituirmos nos próximos tempos a importação, sobretudo dos 54 bens que estão inseridos na lista de produtos da cesta básica. Adebayo, quais são as garantias de que o PRODESE deverá chegar exatamente, por exemplo, ao pequeno produtor? Falamos aqui da questão da agricultura familiar, porque os mais céticos economistas com alguma credibilidade no nosso mercado e não só, citam o PRODESE e o PAC como mais do mesmo. O Executivo já teve vários programas semelhantes, mas que definitivamente faliram e dizem que este é mais um. Qual a diferença entre o PRODESE e o PAC em relação aos programas anteriores? Eu penso que olhando a fundo a natureza dos próprios programas em si, há digamos, todo o background que se criou do histórico de programas nesta direção e, por outro lado, o facto do PRODESE estar agregado já ao próprio PAC, que é, no fundo, um pacote financeiro que permite viabilizar e acelerar o processo de dinamização da produção interna, é, digamos, um ganho, porque uma coisa era termos o PAC enquanto uma peça isolada, outra coisa é termos o PAC e o PRODESE juntos, no fundo, a filosofia e depois um instrumento financeiro que permite que os operadores, os empresários, sobretudo, possam dali, utilizando o sistema bancário, não é, encontrar garantias. E, portanto, acho que os programas estão desenhados no sentido de... E aqui, mais uma vez, eu penso que é importante acreditarmos no rigor que as instituições colocam e conferem ao processo. E mais do que isso, a comunidade empresarial possa encontrar aqui oportunidades para se recapitalizar e rapidamente relançar-se do ponto de vista de produção. Portanto, há aqui instrumentos que, combinados, permitem começarmos a vislumbrar aqui a questão da comunidade empresarial, mas eu volto a fazer volto a procurar a mesma questão que tem que ver com o pequeno produtor. Sim, o produtor rural. Sim, mas o PAC tem uma modalidade de subsidiação para as micro, pequenas e médias empresas também. Portanto, elas estão, digamos, previstas e contempladas. Ao contrário de outros programas anteriores, onde se olhava sobretudo para a média e a grande produção.
e existe um programa de divulgação e educação, sobretudo para estes pequenos produtores, para que eles percebam de facto como podem aceder a estes programas? Bom, Como é que está a ser levado a cabo? Ainda semana passada houve a assinatura do protocolo com os bancos e, portanto, creio que o programa ele é coordenado diretamente pelo Ministério da Economia e Planeamento, mas creio que, à medida que o processo tem estado a conhecer o seu desenvolvimento, as pessoas têm tido a oportunidade de saber exatamente quais são e como poderão ocorrer todas as modalidades de acesso ao próprio crédito. Bem, vamos agora falar sobre o IVA, que também está a marcar a atualidade e representa uma grande preocupação para todos os angolanos. Trata-se de um novo imposto que entra em vigor já a partir de 1 de julho e muitos produtores dizem, aliás, que muitos operadores económicos dizem que estamos aqui diante de uma situação, de uma realidade que vai taxar duplamente muitos produtos. É o contrário, né? O IVA vem retirar a dupla tributação que existia com o imposto de consumo e, portanto, torna o processo de alguma forma mais adequado à nova dinâmica da própria economia de mercado. E é preciso termos noção de que, se nós estamos a partir para processos de integração da economia angolana na escala global, então temos de adequar também as nossas instituições e o sistema tributário é um deles. Ou seja, o IVA é, digamos, um imposto que é praticado na maior parte dos países. Só para termos uma noção, Angola era o único país da SADC que até aqui não tinha o IVA. Portanto, nós estamos a aderir à zona de livre comércio e precisamos dar conformidade, dar respaldo ao nosso sistema de organização de Estado, e neste caso do sistema fiscal, no sentido de ele estar em conformidade com toda a região. E, portanto, esta questão, desta preocupação do efeito cascata é exatamente o que o IVA vem superar vis-à-vis aquilo que acontecia até aqui com o imposto de consumo. E depois, no fundo, é, digamos, a resposta a uma manifestação já antiga, não é? Que foi ensaiada, foi pelo menos manifestada como vontade várias vezes e que agora é assumida de modo pleno e que entrará em vigor, então, no nosso sistema a partir do dia 1 de julho. Mas na prática é que disse o Adebayo que era uma situação que já devia ter sido implementada há algum tempo, é que agora que justamente estamos a poucos dias de fazê-lo, é que vão surgindo várias vozes a dizer que de facto o país não está preparado para isso, sendo que estamos diante de uma situação de inflação regular e que o país ainda está a braços com o desafio da diversificação da economia. Não, em relação à inflação é preciso salvaguardar no sentido em que a meta é a inflação, por exemplo, em 2019 dever cifrar-se à volta dos 15%. Em relação à organização e à preparação do processo de implementação do IVA, não é? Este é um processo que vem já de alguns anos para cá, não é? Mas é necessário também, de alguma forma, tranquilizar o mercado e a sociedade de uma maneira geral, no sentido em que há aqui um certo gradualismo na implementação do IVA, exatamente decorrente do facto de grande parte das nossas empresas não disporem de uma organização contabilística à altura, não é? E, portanto, daí que a opção, do legislador tenha sido no sentido de adotarmos dois regimes, o chamado regime geral e o regime transitório, sendo que no regime geral, para esta fase estão sobretudo os grandes contribuintes e aquelas entidades ou aqueles contribuintes que manifestem a intenção de aderir ao IVA. Bem, do estudo feito pelo Ministério das Finanças para esta primeira fase, que impacto direto terá sobre os preços? Bom, esta questão dos preços tem sido muito badalada, mas é necessário... Vão subir, vão baixar? Que preços tenderão a subir? Que preços tenderão ou aparecerão mais baixos? David, deixa dar a seguinte panorâmica. Em primeiro lugar, é preciso percebermos que alguns, que não são poucos, alguns produtos e serviços, alguns têm isenção. Por exemplo,
os produtos da cesta básica, eles estão isentos de IVA. E há outros segmentos, um dos que tem sido muito propalado, por exemplo, tem sido da restauração, onde, com a eliminação do imposto de consumo, que era de 10%, e em alguns casos com a inclusão também do imposto de selo, portanto 10 mais 1, as faturas vinham acrescidas de 11%. Hoje, e partindo do princípio de que, pelo menos, eu não tenho uma noção rigorosa da lista dos grandes contribuintes, mas assim a partida não me lembro de ter visto algum restaurante ou similar que fizesse parte diretamente dos grandes contribuintes. Portanto, não sendo grande contribuinte, grande parte deles está no chamado regime transitório. Ou seja, essas entidades do regime transitório deverão declarar trimestralmente à Administração Geral Tributária e sobre esta declaração será taxado de 7%. Portanto, se elas retiram os 11%, que era a soma do consumo mais o selo, não é? Em princípio, não se poderá falar a partir de uma subida de preços. E há outros. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, exatamente. Portanto, e aí até devemos, digamos, apelar que todas as instituições do Estado que concorrem para o controle dos preços consigam, neste período pelo menos, estar alertas, e o próprio cidadão também estar alerta e denunciar situações em que se verifique alguma irregularidade, que é, digamos, a assunção. Mas nessa situação, por exemplo, a de Bahia, onde vamos retirar os 11% e vamos implementar os 14%? Não, 14 não, 7%. 7 que é declarado trimestralmente. Para o setor da restauração. No setor da restauração é aquilo que eu dizia, não é? Na prática estamos a falar de uma subida de quanto para a realidade do cidadão? Não é subida, nós estamos a retirar o imposto de consumo. Estamos a retirar 4. Estamos a falar de 11. Pois, não os é? atualmente pagam-se 11. Não é? Mas atenção que a fatura, não é? Ela vem sem o imposto de consumo, não é? Portanto, os contribuintes deverão estar atentos no sentido de denunciar, e as próprias entidades também estarão conscientes disso. Não acredito que... Bem, em que situação concreta que estamos diante de uma situação em que vamos ter, de facto, que pagar 14%? Em que situação é que vamos pagar os 7%? Ou em que situação é que vamos ter um aumento de, por exemplo, de 11% para 14%, 3% só? Porque há muita informação a circular sobre essa situação, onde se fala, por exemplo, que vai subir mais 14%. Bom, é preciso estarmos atentos e percebermos que essa transmissão do imposto de consumo ao cliente final vai obrigar a que as próprias instituições também tenham toda a estrutura contabilística de suporte para isso. Portanto, e aquelas que não tiverem e que estejam fora do limiar, ou que não estejam no regime geral, devem pautar a sua postura por alguma responsabilidade fiscal, não é? No sentido de evitarem entrar num exercício de especulação de preços ou algo do género. Mas, no fundo, a incidência maior será aqui para os chamados grandes contribuintes, e mesmo nestes devemos olhar para aqueles casos em que se registra isenção de IVA. Como eu referi há bocado, são os produtos da cesta básica, portanto estamos a falar de produtos alimentares essencialmente, mas poderia assinalar, por exemplo, material escolar, medicamentos, os bilhetes de passagem dos transportes de passageiros. Temos aqui uma situação que tem que ver com, apesar do IVA, em algumas situações haverá um outro imposto que vai se juntar ao IVA, que é o chamado Imposto Especial de Consumo. Para que produtos ou para que realidade é que isso vai acontecer? Não, o Imposto Especial de Consumo, ele é aplicado apenas para os produtos, chamamos supérfluos, não é? E também aqueles produtos que comprovadamente provoquem algum dano à saúde. Há uma lista, portanto,
que é no fundo um dos anexos do diploma do IVA. Assim, rapidamente eu posso assinalar produtos como as joias, o tabaco, o álcool e outros mais. Adebayo, a AGT começou então a certificar as empresas, ou melhor, os softwares das empresas. Fala-se que já se certificou metade das empresas que vão aderir nessa primeira fase ao IVA. Como é que está a decorrer esse processo? Bom, não, porque um dos suportes, portanto, é necessário haver aqui uma infraestrutura de suporte para a melhor gestão desse processo, daí que várias entidades que tenham a natureza de prestação de serviços informáticos, desenvolvimento de sistemas e por aí, estejam hoje a concorrer solicitando a certificação dos seus softwares para que possam estar habilitados e disponíveis a ser comercializados no mercado. Portanto, alguns estão já licenciados e creio que a AGT tem vindo a anunciar sempre que esse processo ocorre. Não será publicidade nenhuma, mas eu tenho informação de que a Sistec, Primavera, estão entre alguns já certificados. Agora, o que é relevante também dizermos é que mesmo nos casos em que não haja, digamos, a fatura emitida eletronicamente, aquelas faturas que são feitas de forma manual, os agentes económicos deverão procurar adquirir essas faturas ou os blocos de faturas apenas junto das gráficas que também estejam certificadas para produzir essas faturas. Portanto, há neste momento também um processo de registro e certificação das gráficas, porque estas faturas deverão trazer informação e estar devidamente codificadas para que depois possam ser introduzidas nos sistemas informáticos. Adebayo, só assim 30 segundos mesmo antes do nosso primeiro intervalo. Sobre os softwares, tivemos a apresentação, por exemplo, de algum software desenvolvido por técnicos angolanos. Eu acredito que sim. Eu sei que há muitas entidades nacionais que concorreram e apresentaram propostas para que os seus sistemas sejam também certificados. E hoje o nosso mercado, felizmente, tem sido abundante na produção de jovens com esses skills, chamemos assim, e portanto eu estou em crer que muitos desses softwares serão seguramente made in Angola completamente. Vamos então aguardar pela publicação da lista final de softwares certificados para a implementação do IVA a partir de 1 de julho. Bem, vamos partir para um breve intervalo aqui neste nosso Café com Notícias e na segunda parte, quando voltarmos, vamos dar uma olhada para a Conferência das Jurisdições Constitucionais de África que está a decorrer em Angola e também sobre a violência étnica que está a ocorrer no Mali. Obrigado. Quanto a si, caro telespectador, nós pedimos apenas que não se levante daí e nem sequer troque de canal. O Café com Notícias volta já já. Boa tarde, mais uma vez, bem-vindos de volta ao nosso Café com Notícias. É nosso convidado nesta tarde, Adebayo Vunge, é jornalista do Centro Universitário e também escritor. Atualmente está a dirigir o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério das Finanças. Adebayo, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, David. Dando sequência aqui à nossa conversa, continua a decorrer e a marcar a atualidade do julgamento do caso CNC, onde o rosto mais visível é o de Augusto Mais, antigo Ministro das Finanças. E hoje a novidade foi que o réu Manuel António Paulo foi colocado em liberdade dos transportes, assim é que está correto, é pela sua presença aqui que me leva a pensar nas finanças. Por acaso, Manuel Augusto também passou pelas finanças, mas está, neste caso, na qualidade de antigo ministro dos transportes.
e Augusto Tomás, assim é que está correto, o réu Manuel Antônio Paulo foi colocado em liberdade condicional sob termo de identidade e residência por apresentar um estado de saúde que inspira cuidados, segundo os seus advogados. Bom, eu confesso que sobre este caso, por enquanto, será, não diria prematuro, mas eu penso que devemos deixar que o sistema judicial, agora que começa a ganhar digamos, um novo fôlego no sentido de combate de crimes associados à corrupção ao colarinho branco, digamos que o sistema judicial possa efetivamente produzir o seu trabalho livre de toda a pressão que a sociedade possa exercer, embora haja aqui uma tendência, um apetite normal por se tratar de figuras com grande relevância ou que tiveram grande relevância no aparelho governamental. E, portanto, creio que, até por uma questão de princípio e de salvaguarda da independência que a justiça deve ter, creio que nós devemos deixar que quer os juízes, procuradores e advogados e eventualmente e também os réus e todas as peças inerentes a esse puzzle, não é? Possam, sempre que solicitadas, intervir e esgremirem os seus argumentos no fórum próprio, não é? E de lá, seguramente, porque felizmente tem tido bastante mediatização, teremos então o desfecho numa ou noutra direção e que esperemos que se faça essencialmente justiça, seja qual for este desfecho. E por falar em justiça, Luanda está a acolher a reunião da Conferência das Jurisdições Constitucionais, onde a tónica do discurso de abertura ontem preferido pelo Presidente João Lourenço foi de que a África deve aprofundar os direitos fundamentais. Exatamente. Eu sobre esta matéria, eu gostava de lembrar que os anos 90, David, marcaram exatamente a viragem no continente africano, fins dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, no sentido da introdução do pluralismo, do multipartidarismo e da democracia na maior parte dos países africanos. E desde esta altura, então, houve um processo, digamos, de amadurecimento dos Estados africanos no sentido de respeito e de salvaguarda dos princípios constitucionais. Daí que eu não tinha conhecimento da existência deste fórum, digamos, desta instituição que junta os tribunais constitucionais africanos, e creio que é um bom espaço para, de facto, se refletir em torno do papel da Constituição no Estado moderno em África. E quando olhamos para a realidade do nosso continente, ainda notamos, em alguns casos, que não tem havido a salvaguarda suficiente do princípio constitucional com imparcialidade. Muitas das vezes há a tentação de se tornear a Constituição para, digamos, salvaguarda de certo tipo de interesses. Interesses políticos, sobretudo. E aqui, sobretudo políticos. E aqui, então, os tribunais constitucionais devem, digamos, assumir um papel, e o Estado deve conferir a essa magistratura um papel mais relevante, salvaguardando, sobretudo, a independência, não é, que este organismo deve ter, e de todo o sistema judicial vis-à-vis os outros poderes. Fala-se, por exemplo, aqui nesta conferência da questão da necessidade de maior cooperação entre os Estados. E de que forma é que poderemos efetivar este desejo, sendo que conhecemos casos, como citou há instantes, de casos recentes, de alteração às constituições de Estados com vista à salvaguarda de interesses políticos e com várias situações de tentativa de tomada de poder pelas forças, pelas vias não democráticas. Como é que, numa situação de partilha de experiências, se pode então criar
um senso comum a nível do continente? Bom, eu penso que aqui há Sendo duas... que cada Estado tem uma realidade própria. Sim, há duas reflexões a considerar. Em primeiro lugar, os Estados, a Constituição deve emanar um bocado daquilo que é a vontade verdadeiramente popular. E aqui também esse conceito, embora seja muito discutível, muito subjetivo, do que é que vamos considerar vontade popular, ela deve refletir a história, a tradição e a evolução dos próprios Estados. Em segundo lugar, também tem havido uma tendência no continente, fruto de uma diretiva da própria União Africana, que interdita o acesso a chefes de Estado que venham de golpes de Estado. E, portanto, por essa via, tem-se dado maior respaldo, tem havido um maior amadurecimento do próprio processo constitucional ou constituinte em África. E, portanto, as constituições hoje devem refletir, não diria na exatidão, mas ao máximo possível, aquilo que é o espectro da maioria da população e da história de cada um dos países. Né? Uma outra situação que é também algo inerente à realidade africana, pelo menos é assim que é visto o continente a nível, a partir de fora pelo menos, mas também agora por dentro, e daí que a própria União Africana também assume na sua agenda o combate à corrupção. Temos aqui uma realidade mencionada pelo governador de Benguela, Rui Falcão, que diz que a corrupção em Angola mantém-se extremamente alta. Está no jornal O País. Sim, o governador de Bengala, de facto, pelo que eu li, não é? No jornal O País, na edição de hoje, terá recebido o embaixador da Namíbia, não é? E creio que no final terá se referido a esse aspecto. Eu penso que o facto de termos a oportunidade de vivenciar processos como este que referimos há bocado, não é? O aspecto fundamental e a lição principal que devemos retirar é a iniciativa do próprio Estado assumir o combate à corrupção como uma premissa para si próprio. E, portanto, isso deve passar, o combate deve ter ações reais. E eu refiro-me, no fundo, o combate à impunidade, não é? Face a situações que se venham a revelar indício ou não de corrupção. Agora, no nosso contexto e na nossa estrutura de sociedade, até há algum tempo, digamos que em várias manifestações nossas, não é? E aqui não podemos só pensar a corrupção na dimensão do colarinho branco, é verdade, porque desde a entrevista ao governador Rui Falcão que é uma realidade profundamente enraizada no seio. Estamos a falar... Portanto, aqui falamos em todas as classes. Dos hospitais, na educação, do agente de trânsito na rua. Há um conjunto de situações nossas africanas que podem servir de exemplo a ser seguido para se ultrapassar essa realidade. Eu creio que sim. Eu creio que há estados em África onde, digamos, eu poderia citar aqui o caso da Namíbia, o caso do Botsuana, o caso do Ghana, onde tem havido esforços e demonstração pública, exemplaridade, ou seja, onde que devem servir de exemplo para os restantes países. Se prova e sempre que existem indícios, não é, as instituições posicionam-se no sentido de atuar dentro do cânone da legalidade. O que é, de resto, o caminho que aqui Rui Falcão diz que Angola vai continuar a trilhar, porque, apesar desta realidade, o Estado não vai ceder. Adebayo, podíamos falar aqui sobre a violência étnica no Mali, que acabou por causar 95 mortos e ainda cerca de 30 desaparecidos, mas já vamos mesmo quase que sem tempo e vamos reservar o que nos sobra para falar aqui das sugestões que nos traz para livro, filme e música, começando pelo livro. Bom, quanto ao livro, eu trago o livro do apresentador
sul-africano, radicado nos Estados Unidos, o Trevor Noah. O título do livro é Só um Crime, Nascer e Crescer no Apartheid. No fundo é um retrato biográfico em que ele conta exatamente a sua infância. Ele mestiço, ou seja, filho de uma mulher negra com um pai branco, não é? Onde a dificuldade que para o pai e para a mãe, não é? Uma vez que havia a segregação, ou seja, a separação, não é? Então a dificuldade que era, quer para o pai, quer para a mãe, estar com ele. Não é? E, portanto, é um retrato com o Trevor Noah tem um sentido de humor fora de série, mas que nos faz refletir profundamente o quão nojento e asqueroso era o apartheid. Filme? Para o filme, eu trago o Hotel Ruanda, por duas razões. Pela própria história do filme, que é bastante comovente, mas acima de tudo pelo facto de termos, creio que ontem ou no final de semana, ter tido luz de uma notícia de que Kigali estava entre as 20 capitais mais limpas, do mundo. E, portanto, temos um verdadeiro exemplo de resiliência, sobretudo. E de transformação, não é? Ou seja, aquilo que era a realidade do genocídio. O exemplo de superação como povo e país. Como povo e país. E, portanto, eu creio que todos nós devemos captar o que de melhor essa experiência. Hoje, Kigali, para além dessa dimensão, digamos, de urbanização e ecológica, é tida como um exemplo também do ponto de vista tecnológico, não é? Eles estão a construir o que eles chamam a Silicon Valley de África. E, portanto, há ali exemplos de transformação que nos deviam inspirar. E para a música, quando olhamos para o passado deles. Para a música, eu trago uma música que gosto muito, que é do Paulo Flores, e o título é O País em que Nasceu Meu Pai. Portanto, eu identifico-me bastante com a letra e, portanto, o Paulo Flores é mais do que um músico, um verdadeiro poeta. Canta a nossa realidade, como muitos dos nossos artistas, às vezes com retrata as esperanças frustradas. Exatamente. E aquilo que é a realidade que todos nós vivemos. E cria depois expressões que se tornam quase jargões populares, né? E hoje virou quase um jargão a expressão O País que Nasceu Meu Pai. E, afinal de contas, era para ser nós todos. Mas vamos ser. Adebayo, muito obrigado pela presença aqui no nosso Café com Notícias e vamos esperar que volte mais vezes. Não prometo, mas sempre que possível cá estarei. Caro telespectador, este foi mais um Café com Notícias. Tivemos hoje a conversa com Adebayo Vunge, é atualmente diretor de comunicação institucional do Ministério das Finanças, além de ser jornalista, docente universitário e também escritor. De segunda a sexta-feira, neste canal, a esta hora, na rede, Serviço de Informação da Vida TV.